A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do primeiro livro das Crônicas, do capítulo 26 ao capítulo 29, porque o capítulo 29 é o último capítulo do primeiro livro das Crônicas. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 26. A indicação dos porteiros. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias o primeiro, Jediael o segundo, Zebadias o terceiro, Jatniel o quarto, Elam o quinto, Joanã o sexto, Elioenai o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías o primeiro, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Jacar o quarto, e Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo, 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Zelamias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sim, o chefe, ainda que não era o primogênito. Contudo, seu pai o constituiu chefe. E Uquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Desses se fizeram as turmas dos porteiros, alternando o chefe dos homens da guarda, juntamente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sorte assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias. Lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom a do sul, para seus filhos a casa das tesourarias, para Supim e Oza a do ocidente, junto à porta Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2, em Parbar ao ocidente 4 junto ao caminho e 2 junto ao Parbar. Estas são as turmas dos porteiros dentre os filhos dos Coraitas e dentre os filhos de Merari, a nomeação dos tesoureiros. E dos levitas, elas tinham cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais Jaiele, dos filhos de Jeiele, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo do tesouro da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram do lado de Eliezer, Reabias, seu filho, Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham a seu cargo todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares, de centenas e capitães de exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinham consagrado Samuel o vidente, Saul filho de Quis, Abner filho de Ner e Joabe filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Nomeação de magistrados. Dos Isaritas, Kenanias e seu filho foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais, por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo do ofício em Israel, além do Jordão, para o ocidente, e toda a obra do Senhor era para serviço do rei. Dos Hebromitas eram Gerias, o chefe dos Hebromitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais. O rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas para todos os negócios de Deus e para todo o negócio do reino. Capítulo 27. Os oficiais civis. Esses são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais, os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano. Cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma, no primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em sua
sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30 e sobre os 30. Na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês era Azael, filho de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, o maioral Samute o Isaíta. Também em sua turma havia 24.000. No sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Heles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Zatita dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Ebiezer, o Anatotita dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Marai, o Netofatita dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Eudal, o Netofatita de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel, eram estes sobre os Rubenitas, era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Zacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Natali, Jerimote, filho de Aziel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre o tesouro do rei estava Asmavete, filho de Adiel, porém sobre os tesouros da terra, das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que fizeram a obra no campo, na lavoura da terra, Eze, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre os que das vides entravam nas adegas do vinho, Zabde, o Sifimita. Sobre os olivais e figueiras bravas que haviam nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita. Porém, Joás sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedias, o Merototita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais das fazendas que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Raquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei. Capítulo 28. As últimas instruções de Davi. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães das milhares, os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu em edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para os cabelos dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa a meu nome, porque é homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. Entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e possais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o
Deus de teu pai. Serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-se-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Davi entrega o projeto do templo a Salomão. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do prospiatório. E também o risco de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos atos da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, para os levitas, para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério, e o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e ouro puro para os garfos, para as bacias, para os jarros e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso, e para o altar do incenso ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras dessa planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixarás nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Eis que aí tens as turmas dos sacerdotes, dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie, para todo o ministério, como também de todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandados. Capítulo 29. As ofertas para a construção do templo. E disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engaste, pedras ornamentais e obra de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do reino voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O cântico de louvor de Davi. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riqueza e glória vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias, e sobre a terra, sem ti não há outra esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas o coração e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas
forças, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha a seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E no outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram holocaustos ao Senhor: 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo Israel, e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. Pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes, os grandes, e até os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não se teve nenhum rei em Israel. A morte de Davi. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, relatando todo o seu reinado, o seu poder e os acontecimentos de sua vida. Também sobre Israel e sobre todos os reinos vizinhos. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.